Dando seguimento ao nosso projeto 3, e aí é bom relembrar que o projeto foi feito de acordo com aquele fluxo de trabalho que a gente passa primeiro pelo Revit, então a gente já montou uma ideia estrutural no Revit, geramos dois arquivos de forma, então dois arquivos que marcam a posição dos pilares e as posições das vigas, e aí com esses arquivos a gente veio aqui para o CIPECAD e reproduzimos o nosso modelo estrutural. E agora a gente está na etapa de aplicar carregamento, a gente está ainda finalizando aqui a modelagem computacional, o modelo matemático. Então, eu preciso definir qual que é o peso das paredes. Peso de sobrecarga e carga permanente sobre a laje, a gente já definiu aqui em cargas de grupo lá no início do projeto. Então a gente definiu aqui sobrecarga 0,1 lá na última laje, 1,50 no primeiro pavimento e no térreo, 0,85 que representa o peso da madeira e das telhas e 1 kN que representa a nossa carga de revestimento em cima das lajes, revestimento e piso. Agora a gente tem que entrar com a alvenaria. Aqui no Revit fica fácil a gente fazer um corte. E eu coloquei aqui uma representação, ó. Deixa eu botar aqui como se isso aqui fosse a nossa parede. Deixa eu botar aqui de uma cor diferente. Vamos supor que essa... Deixa eu ver aqui se eu botar um laranja. Pronto. Laranja só para simbolizar uma parede, tá? Então botei aqui um risco em laranja só para a gente ver que a parede vai ter 2,30 metros no primeiro pavimento e no segundo pavimento vai ter, vou botar aqui também um laranja para simbolizar essa alvenaria. 2,20. Para a gente não ficar com essa diferença aqui de altura, 2,30 e 2,20, para cálculo, efeito de peso, a gente pode adotar 2,30 nos dois andares. Vai fazer pouca diferença, a gente vai estar levemente a favor da segurança aqui nesse pavimento. Então, 2,30 de altura, a gente precisa saber qual que é a densidade dessa alvenaria, então a gente consulta a NBR 6120 novamente, então vou abrir aqui a NBR 6120. Tem uma tabela só para peso de parede. Aqui, ó, alvenaria. E aí a gente tem a alvenaria estrutural, que não é o nosso caso, a alvenaria de vedação, que é o nosso caso. Então, no outro vídeo a gente já até mostrou essa etapa. Então, a gente vai calcular bloco cerâmico vazado, que é o nosso tijolo usual. A espessura de 9 é a mais usual, utilizada em casas do nosso porte, o tijolo com 9 centímetros de espessura. E aí eu preciso escolher aqui qual valor a adotar de peso. Então ele dá aqui uma opção de 0,7, 1,1, 1,6. Da onde vem esses valores? Depende aqui do seu embolso. Se você não tiver um embolso, você vai, ó, o que seria revestimento na parede. Então se você tiver 0, sem revestimento, for uma parede só com a cerâmica, você vai adotar essa coluna de cá. Se você tiver 1 centímetro de embolso em cada face, ele coloca aqui, ó, em cada face, você vai adotar essa coluna. O mais usual é que o seu embolso tem em torno de 1,5 cm a 2 centímetros de espessura em cada face. E aí você iria adotar essa última coluna. Como eu estou adotando o usual, então eu vou usar o valor obtido na última coluna. Então a gente vai vir aqui, ó, tijolo cerâmico furado de 9 na última coluna, 1,6. Então esse aqui é o nosso valor a ser adotado, a densidade da nossa parede. Ela tem 1,9 kN por metro quadrado. Então, na verdade, esse não é nem uma densidade, é o peso por metro quadrado. Então eu tenho que agora multiplicar esse valor pela altura da parede. Como a gente verificou que a parede tem 2,30, a gente está adotando aqui esse 2,30, então eu preciso multiplicar o valor de 1, qual é o valor? 1,6 ou 1,9? 1,9 quilonewtons por metro quadrado. Então cada 1 metro quadrado seu de alvenaria vai ter, vou botar em minúsculo aqui certinho, cada metro quadrado de alvenaria vai ter 1,9.
Só que você não tem 1 metro em cima de cada parede, você tem 2,30 metros, então você vai multiplicar por 2,30 e vai chegar no peso linear dessa alvenaria sobre a sua viga. 1,9 vezes 2,30, 4,37 quilonewtons por metro. Eu vou arredondar esse valor para 4,4 quilonewtons por metro. Então eu transformei uma carga de metro quadrado, multiplicando aqui pela altura, a gente vai chegar numa carga linear. 4,37, vou arredondar para 4,4. Então vamos aqui para o nosso programa. E aí como é que a gente introduz? A gente já viu que é aqui, ó, cargas. Quando a parede está em cima da viga, pode ser diretamente por aqui, ó, cargas lineares em vigas. Então a gente vai botar aqui, ó, 4,4, acrescentar, e a gente vai... Lembrando, como é que você verifica onde tem parede ou não tem parede? Você tem que estar com o seu projeto em mente. Então, no meu projeto tá projetos de estrutura. Tá aqui, ó, eu sei que eu salvei, projeto 3. Ó, esse é o projeto de arquitetura. Você tem que estar com a arquitetura sempre em mente. Lembrando onde tem parede e onde não tem parede. Então a gente vai observando por aqui, aonde tem as alvenarias. Ó. Então eu sei que tem alvenaria em todas as vigas, menos aqui na entrada da nossa garagem. Então eu vou colocar as cargas em cima das vigas. Relembrando, a gente não desconta as aberturas de portas e janelas. E aí nessa região aqui eu também não vou colocar a alvenaria, porque aqui é a escada, tá? É a região de escada, então aqui vai entrar o peso da escada depois. Pronto. Vou subir um andar e vou adicionar agora o peso da alvenaria aqui nessa região. Então cargas 4,4, não, desculpa, cargas lineares em vigas, 4,4, acrescentar. Vou adicionar o peso da nossa alvenaria. Pronto. Então, lembrando que você tem que estar sempre em mente olhando aqui o seu projeto. Tá? Então, não descontem aqui no valor do peso as aberturas de janelas e portas, tá? Não tem necessidade, você considera como se fosse tudo com peso igual o da alvenaria. Faltou aqui uma carga aqui atrás. Fechou. Agora eu vou subir aqui mais um andar. Ó, vou subir mais um andar. Estou na cobertura. Aqui não tem parede, assim, só entra o telhado. O peso do telhado a gente já introduziu. Deixa eu desligar aqui. A gente já introduziu o peso aqui em cargas de grupo, como a gente já observou. Vamos agora colocar o peso da caixa d'água. Assim, vamos acrescentar um peso aqui para a caixa d'água. No projeto de arquitetura, o arquiteto não definiu aqui, ó, na planta de cobertura, onde vai ser a caixa d'água, nem o tamanho dela. Isso foi uma falha aqui do projeto arquitetônico e eu não tenho o projeto hidráulico para eu poder verificar, ó, não tem nenhuma marcação. Então eu vou fazer o seguinte, vou ligar aqui a arquitetura do primeiro pavimento e vou colocar uma caixa d'água nessa região, como se fosse um grande reservatório de 1 metro de coluna d'água. Então 1 metro de coluna d'água dá 10 kN. E aí não vai me interessar se ele vai botar uma caixa d'água, 2 caixas d'água, ou 3 ou 4, ou vai até fazer uma alvenariazinha aqui, ó, impermeabilizar e encher isso aqui como se fosse um pequeno reservatório. Como é que eu vou entrar com esse carregamento? Vou vir aqui, ó, cargas de novo, ó. Eu vou trocar para carga superficial. 1 metro de coluna d'água dá 10 kN por metro quadrado. Então eu vou botar aqui 10 kN por metro quadrado. Nova. Essa carga é uma sobrecarga, porque pode estar a carga d'água, caixa d'água cheia e pode estar vazia, então ela pode existir como não pode não existir, então ela entra como sobrecarga. 10 kN representa 1 metro de coluna d'água, aí você vai clicar aqui em nova, e aí você vai dando cliques, modelando a sua caixa d'água. Então dei o primeiro clique, o segundo clique, o terceiro clique,
o quarto clique. O último clique você não precisa dar, basta você inverter o clique e apertar o botão da direita no mouse. Pronto, ele vai automaticamente fechar aqui a região onde você está colocando uma projeção para a caixa d'água. Pronto, então a gente finalizou aí o carregamento e a gente agora vai mandar o programa realizar o cálculo. Lembrando, no 3D nenhum carregamento aparece, tá? É natural. Aqui no 3D parede e carga não aparecem, vai aparecer só os seus elementos estruturais. Os carregamentos vocês vão observar sempre em cada pavimento. Carga superficial, essa mancha azul. Carga permanente com essa linha representando as paredes, essas linhas amarelas com os respectivos valores nessas caixas. Então agora eu vou mandar calcular o projeto. O projeto já está com a primeira etapa realizada. A escada eu vou deixar para depois, tá? A gente vai ver como é que lança a escada em algumas aulas mais para frente. O peso que a escada iria aplicar nessa viga também é importante, mas eu vou, nesse primeiro momento, desconsiderar esse peso e vamos deixar a escada para uma aula posterior. Vamos só dar uma olhada como é que o projeto está se comportando. Então, calcular. Pronto. O programa calculou e informou para a gente aqui quais são os erros que estão dando no projeto. Esses erros são naturais de acontecer. Dificilmente você vai fazer um projeto e o primeiro cálculo seu não vai aparecer nenhum erro, tá? Isso é natural. O importante é, nessa etapa, você calcular e conseguir chegar aqui nessa janela. Quando você chega aqui nessa janela, significa que o seu projeto, pelo menos, está bem modelado. Tipo assim, não tem nenhum erro que não deixe o programa calcular. Eu vou mostrar agora alguns erros que você poderia ter feito que você não conseguiria nem chegar aqui nessa etapa. Ao final do cálculo, o programa vai então te dar esse relatório de erros. Eu vou fechar aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês que a qualquer momento vocês podem voltar no relatório vindo aqui, ó, calcular. O relatório vai estar sempre disponível aqui no finalzinho do cálculo, tá? Então clicou, apareceu novamente o relatório. Se a gente pular para a aba resultados, você vai começar a perceber que as vigas que estão com problema estão em vermelho, ó. Então as vigas que o programa aqui volto para a aba entrada de pavimento, relatório. Essas vigas aqui em vermelho, essas vigas que o programa detectou erro, na aba resultados elas vão estar em vermelho. Eu ainda não vou avaliar qual que é o erro que deu agora. Eu quero voltar aqui na entrada de pavimento e mostrar para vocês qual algum dos erros que vocês poderiam ter realizado aqui no seu modelo matemático. Lembrando que isso aqui é um modelo matemático, porque o programa está transformando esses seus volumes, linhas, barras e etc. em matrizes matemáticas. Então, aqui por trás dessa imagem em 3 dimensões, você teria que estar observando uma matriz numérica de rigidez, uma matriz numérica de carregamento e os cálculos aqui por trás, com um pano de fundo da sua modelagem. Alguns erros você pode estar desenvolvendo aqui nessa parte do processo, que ao calcular, o projeto trava e não chega lá naquela folha final. Então eu vou cancelar aqui e vou mostrar alguns erros que podem acontecer. Vamos supor, eu vou fazer um primeiro aqui, ó, que eu apaguei essa viga. Vamos forçar alguns erros então. Apaguei essa viga de cá. E no momento que eu prolonguei essa viga, ele detectou que aqui tem uma laje, mas você não determinou a espessura. Então ficou com essa interrogação amarela. No momento do cálculo, ó, se você mandar calcular, o programa entrou ele tentou iniciar o cálculo e logo em seguida ele pulou aqui para uma mensagem de incidências. Ó. Ele detectou que no primeiro pavimento tem um pano que não foi descrito completamente. Então, pano, o programa chama de laje, tá? Então, a laje 8 não foi descrita completamente. Então, eu vou fechar essa janela
vou vir, aí você teria que procurar no projeto aonde que tem uma laje com uma interrogação amarela. Aonde tiver, você vai introduzir as informações da laje. Ó, introduzir laje, laje de 10, a gente está trabalhando com laje de 10. Coloquei, vou mandar calcular. E aí o programa vai entrar no cálculo até lá o final. Ele vai conseguir chegar, ele já passou pela aquele erro inicial, e a tendência é que ele consiga finalizar o cálculo. Eu vou cancelar aqui e vou forçar um outro erro. Um outro erro clássico. Vou apagar uma das vigas. Então vou apagar essa viga. Vou vir aqui apagar. Apaguei a mesma viga e vou prolongar. Um erro que acontece muito. Ao prolongar, você, em vez de finalizar o prolongamento da viga exatamente sobre o pilar com essa bolota vermelha, ó, você prolongou e deixou o mouse deslizar um pouco para a direita. Ó. Deixa eu fazer aqui de novo. Ó. Então ficou aqui uma beiradinha de viga. Ó. Ficou uma beirada de viga. Vou colocar a nossa laje. Então eu forcei um erro na quina superior, forcei também aqui um erro na quina inferior. Se você olhar o projeto de longe, você nem está percebendo os erros. Vou mandar calcular, e aí o programa iniciou o cálculo e travou. Ó, ele não deu segmento no cálculo, significa que você está com um erro no seu modelo matemático. Quando a mensagem de aviso fica em cima da caixa de cálculo, vale a pena você puxar aqui um pouquinho para o lado e entender aonde é que está o problema. Então o problema foi o seguinte, ele calculou aqui o grupo 0, calculou o grupo 1, ao calcular o grupo 2, ele travou aqui na viga 24. Então vamos no grupo 2 e vamos achar quem que é a viga 24. Então, ó, relembrando, vou descer aqui, ó, fundação é o grupo 0, o térreo é o grupo 1, grupo 2 é o primeiro pavimento. Então, o grupo é esse número que ele coloca aqui antes do pavimento. Esse é o grupo 2. Quem que é a viga 24? Você vai vir aqui, ó, vigas, informação. Ó, vai procurar informação e vai digitar o número 24. Ó, o programa identificou que o erro, que a viga 24 é esse bico aqui. Ó. Você pode aproximar e você vai ver que ficou um trecho de viga à direita do pilar que é tão pequeno que o programa não consegue montar aqui a matriz matemática com essa quininha aqui, com essa rebarba de viga. Ó. Se você olhar aqui no 3D, você vai ver que a viga é tão pequena que é praticamente uma sujeira no seu projeto. Então, ele não, por menor que seja, ele não consegue fazer os cálculos. Então, eu preciso apagar essa quina. Então, eu vou vir aqui, ó, vigas, apagar, e vou apagar. Apaguei. Vou mandar calcular novamente. O projeto travou de novo. Ele travou onde? Desloca. Grupo 2, viga 25. Agora o problema está na viga 25. Então eu vou vir aqui, ó, vigas, informação, viga 25, vou dar um Enter. Vou dar um zoom para trás aqui, ó. Ele puxou que a viga 25 é essa beiradinha aqui, essa quina superior, que é o outro erro que eu forcei. Então, vou apagar essa quina e vou mandar calcular novamente. Pronto. Então agora o programa está conseguindo achar a solução em termos matemáticos e vai chegar no final do cálculo. Vamos ver se vai dar certo. Então, chegou nessa aba, nesse relatório final, os erros aqui não são erros matemáticos, agora é erro de verificação estrutural. A norma não atendeu a algum critério normativo, só que ela está calculada. Então, muito bem, pelo menos você conseguiu chegar aqui nessa etapa. Vamos fechar aqui e vamos voltar aqui na entrada de pavimento. Vou continuar não seguindo aqui para o resultado. Eu quero forçar mais alguns erros. Olha, um outro erro clássico de acontecer. Eu vou tentar forçar ele aqui. Vou desligar o carregamento. O carregamento a gente clica aqui nesse íconezinho aqui escrito visíveis. O carregamento vai apagar.
Vou mostrar aqui o que acontece quando você emenda uma viga se apoia na outra viga. Eu vou apagar essa viga de cá, ó, e vou apagar essa viga de cá. Pronto, vou ligar de novo a máscara. Vou ligar aqui a máscara do primeiro pavimento. Quando a gente estava aqui fazendo o lançamento aqui, qual que foi o natural aqui do processo? Eu lancei um pedaço de viga aqui, lancei possivelmente um pedaço de viga aqui nessa região. Vou ligar aqui a captura, não está ligada. Vou deixar só o mais próximo ligado. Coloquei um pedacinho de viga, ajustei, prolonguei primeiro a viga principal. O que é a viga principal? Aquela viga que está apoiada entre os pilares. Então essa minha viga aqui está apoiada nesse pilar, está apoiada nesse pilar. E por fim, eu conecto agora essa viga. Essa viga está conectada nessa viga e na viga aqui inferior. Pronto. Vou mandar calcular, vai calcular. Ok, sem problema nenhum. Tá indo. Eu vou cancelar aqui agora. Vou cancelar o cálculo e vou mostrar o que eu poderia ter feito aqui de errado para o programa se perder. Vou apagar aqui a viga. Vou apagar essa aqui também. Então apaguei, olha como é que ficou. Apaguei as vigas que estavam aqui. Vamos ligar de novo o primeiro pavimento. Eu vou colocar um pedaço de viga aqui nesse trecho. Vou mandar ajustar. E agora, diferentemente, eu vou desligar aqui a máscara, do que a gente fez no início, que o primeiro eu prolonguei essa viga de cá, eu vou mostrar um erro que acontece muito. Você prolonga essa viga e tenta terminar ela num trechinho aqui qualquer, ó. Tentei terminar. Aí você vem com essa de cá agora e traz ela até aqui, ó. Essa conexão aqui vai dar problema. Então, ó, quando eu trouxer até aqui, de cara aqui ele não deixou nem eu seguir, ó. Ele já deu que tem um problema de sobreposição. Ó. Ele não deixou eu passar, ó. Ó, agora eu fiz em etapa, trouxe até aqui, depois eu trouxe até aqui. Vou trazer até aqui. O programa se autocorrigiu aqui nesse trecho. Se eu mandar calcular, eu acho que ele aceitou. Ele vai aceitar. Ó, aceitou. Vou tentar forçar o erro de novo. Então forcei o erro de novo. Eu prolonguei primeiro essa viga e depois eu prolonguei essa de cá. De tal forma que ficou um defeitinho aqui, ó. Muito de perto você consegue identificar o erro. De longe você nem vai conseguir identificar, ó. Você vai achar que está normal. Quando você mandar calcular, o programa de novo identificou o erro para você. Falou que no primeiro pavimento, nessas coordenadas 4,47 menos 4,76, tem um problema na sua viga. Eu, de cara, sei que o erro está onde eu forcei. Agora, normalmente quando a gente está desenvolvendo o projeto, esses erros passam batidos e você precisa descobrir onde que ele está. Então, toda vez que o programa identificar para você uma cota, uma coordenada cartesiana x e y, você vai anotar essa cota num pedaço de papel. Então, vou anotar aqui, ó, 4,47x e o y menos 4,76. Como é que eu vou descobrir aonde que está essa coordenada aqui no meu projeto? Eu vou clicar aqui, ó. A gente sabe que está aqui, né? Porque eu forcei o erro, mas vamos ver qual é essa coordenada. A gente vai clicar aqui em introdução de coordenadas. Vamos olhar que aqui tem um C, ó, de coordenadas cartesianas. Isso aqui seria a coordenada x, 5,2, e a y menos 13,46. E essa coordenada, ela mostra a coordenada da ponta do meu mouse. Então, se eu chegar o mouse bem aqui nessa região, ó, está me mostrando uma coordenada 0, 0, que era a origem do nosso projeto. Se eu andar à direita, vocês vão perceber que a coordenada y fica girando em torno do zero, praticamente não sai ali a ordem de grandeza é 0 ponto alguma coisa, e a coordenada x vai aumentando de forma positiva, ó, 4, 4,80, 5, 6, até chegar aqui no final do nosso projeto, 9 metros de largura. Se eu começar agora a descer o mouse, a coordenada cartesiana x está parada lá no 9 e o y está descendo negativo. Ó, menos 3, menos 4, menos 5, até chegar aqui na cota menos 8,70. Então, a gente sabe que o problema está na região 4,47. Então, eu vou procurar aqui, ó. Vou vir 4,47. Está por aqui, ó, 4,4. E na coordenada menos 4,7. Então, eu vou descendo
até a minha coordenada está próxima do 4.7, ó, menos 4.7. Então, o meu problema está nessa região. Você pode aproximar o mouse, que você vai ver que quando não há um encaixe perfeito, a conexão perfeita, fica esse erro aqui. Significa que matematicamente o programa não conseguiu conectar uma viga na outra. Como é que eu vou resolver esse problema? Vou apagar toda essa região e vou fazer de novo. E aí eu vou prolongar primeiro a viga principal, ela vai estar bem conectada. Vou ligar aqui a máscara, vou agora colocar a viga secundária. Ajustei e agora eu vou prolongar até ela conectar perfeitamente. Vou desligar aqui a minha máscara. Ó, vocês vão notar que agora o carregamento, deixa eu clicar aqui, ó, aquele desenho aqui que parecia um erro sumiu, ó, tá? Então, se eu mandar calcular, eu vou agora deixar calcular e vou deixar o programa ir até o relatório final de cálculo. Quantos erros podem ter para que o projeto não chegue no relatório final? Em números, eu não faço ideia de quantos erros podem dar. Eu não consigo relatar para vocês todos os erros. Então, como a gente vai ter aí mais 3, 4 meses de aula para frente, e vocês imaginam que vão trabalhar bastante com o programa, toda vez que aparecer um erro, vocês deem um print na tela, tiram uma fotografia e coloca lá no nosso grupo de discussão. E aí a gente juntos vai resolvendo erro por erro, tá? Então agora vamos partir para a segunda etapa do projeto, que é você conseguiu calcular e o programa identificou que algumas vigas aqui estão com problema. Então no grupo 2, a viga 14 e a viga 9 tem um erro aqui de verificação. Como é que eu identifico qual é esse erro? Eu saio da aba entrada de pavimentos, venho para a aba resultados, e aí de cara eu vou ver que tem uma viga em vermelho, a viga em vermelho é a viga que não está atendendo a solicitação de cálculo. Quem tiver aqui na aba resultados com o carregamento ligado, ó, o carregamento às vezes esconde a viga que está com problema. Então você procura aqui o olhinho, clica em dá um clique nele que o carregamento vai ficar escondido. Significa que não é que você apagou o carregamento do projeto. O carregamento está aí, ele só não está visível na tela do seu computador. Então eu vou ver agora qual que é esse erro. A gente vai vir aqui, ó, em vigas, editar, vou clicar na viga, e aí vai aparecer aqui a viga com o momento fletor e a sua armação. E essa bolota vermelha que aparece na viga significa que a viga não está atendendo as verificações, ó. Se eu passar aqui o mouse em cima, de cara o programa me falou que não está passando na deformação. Essa viga está deformando mais do que o limite normativo. Então, qual é uma solução aqui para a gente atender essa verificação? É você aumentar a inércia da viga. Então, a nossa viga tem uma inércia referente a uma seção de 15 por 40. Como é que eu melhoro a inércia? Aí a gente vai relembrar daquela fórmula de inércia. BH3 sobre 12. É a inércia de uma seção retangular. E a deformação, ela está diretamente ligada à sua inércia. A gente já viu nas aulas teóricas, na parte teórica do nosso curso, a gente está discutindo como é que calcula a viga, a gente já discutiu isso. Então você pode aumentar o 15, mas se você aumentar o 40, você aumenta a inércia ao cubo. Então é muito melhor você aumentar o 40 do que aumentar aqui a largura. Então eu vou voltar aqui na entrada de pavimento, vou vir em editar, vou pegar essa viga que estava com 40 e vou botar 50, vou aumentar 10 centímetros nela. E eu aumentei, não sei se vocês viram, somente até agora esse trecho, ó. Eu tenho que fazer o mesmo procedimento no trecho à esquerda. Não tem sentido eu ter uma descontinuidade aqui nessa viga. Então, editar, vou clicar nessa viga do lado de cá e vou botar 50. Pronto, ó, a viga agora ficou com 50. Dessa região até essa outra, no primeiro vão e no segundo vão. Por que eu preciso de 50? Eu nem sei se 50 ainda é suficiente. Eu acho que eu vou calcular, a gente vai calcular e a gente vai verificar. Você tem um vão aqui de 6 metros. Então, uma viga de 40 não é suficiente para atender um vão de 6 metros, cuja viga recebe parede, mais laje, recebe uma outra viga. Então, é muito peso
é um carregamento muito alto para um vão de 6 metros, uma viga de 40 não foi suficiente, ela vai deformar. Deformando mais do que o limite normativo, a sua alvenaria, tanto a alvenaria aqui de cima quanto a alvenaria aqui de baixo, vão sofrer patologia. Vai surgir fissuras aí na sua alvenaria. Então eu precisei aumentar a viga para 50 e a gente vai calcular o projeto e verificar o que acontece. Tem como avaliar o quanto de flecha deu acima do limite. Eu não mostrei, eu vou mostrar para vocês aonde que a gente verifica a magnitude dessa deformação superior ao limite. Eu simplesmente voltei no projeto e já resolvi aumentar ela para 50, mas tinha como a gente avaliar melhor. Vamos deixar o projeto agora terminar o cálculo. Terminou, o erro permanece, ó, o erro não sumiu. Eu vou vir aqui em resultados, vigas, editar, vou clicar aqui na minha viga. Olha lá, o erro no primeiro vão sumiu, no segundo vão continua, o problema da flecha. Eu não mostrei para vocês, se vocês quiserem ver qual que é o valor que está dando de deformação, vocês vão clicar aqui, ó, nas verificações e voltar a dar um clique no meio da viga. Ele vai abrir aqui a memória de cálculo da sua viga. Tudo que tiver em verde significa que está atendendo. O que tiver em vermelho, você vai puxando aqui a barra de menu, ó. Quando aparecer alguma verificação em vermelho, significa que a verificação não atendeu, ó. A última verificação, ele fala que o limite máximo de deformação é 10 milímetros e a gente está com uma deformação de 10,3. Como passou muito pouco do limite normativo, daria até para você fazer uma vista grossa aqui e considerar que 10 milímetros, 10,3 está na ordem de 10 milímetros e você poderia aceitar, né? Como eu não quero deixar nessa etapa aqui do nosso curso, eu ainda não quero avaliar o que dá para fazer uma vista grossa ou não dá, então eu vou voltar, eu vou aumentar para tirar o erro, eu vou forçar uma solução. A solução é aumentar um pouco mais ainda essa nossa viga. Então eu vou voltar aqui no projeto, vigas, editar, vou clicar nesse segundo trecho aqui e vou passar essa viga para 60 centímetros de altura. Vou mandar calcular, eu espero que seja pela última vez. E partir para a segunda etapa, que seria começar a otimizar a armação do projeto. Pronto, os erros sumiram. Essa imagem aqui é aquela imagem padrão que ele sempre dá, ele te alerta que você tem que dar uma verificada depois na deformação da laje. Isso eu já falei com vocês que é um tópico que a gente vai ver mais para frente no nosso curso. Tá? Então, o principal é as mensagens de erros que deram aqui em cima. Então, ok, então o seu projeto está apto para você dar seguimento nele.